Está começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre sociedade empresarial. O artigo 5º determina que é livre a associação para fins lícitos, sendo vedada a de caráter paramilitar. Diz ainda que a criação de associações deve obedecer à lei, mas independe de autorização e que o Estado não pode interferir em seu funcionamento. Determina também que as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. E para falar sobre os tipos de sociedade, nós temos aqui dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o Walter Moura, especialista em Direito Civil. Tudo bem, Walter? Inicialmente, até para a gente entender melhor as situações, qual a diferença entre o direito comercial e o empresarial? Os dois estão atuantes ou não? Houve uma mudança de designação por força do Código Civil de 2002, que foi responsável pela chamada unificação das obrigações. Nós tínhamos classicamente as atividades de comércio como atividades especiais daquelas atividades civis, nós temos o direito entre iguais, os cidadãos, aplica-se o Código Civil. E quando você incluiu um ato de comércio, de mercancia, você sempre aplicou o Código Comercial, que, aliás, no ordenamento brasileiro é um código bastante antigo que não foi revogado inteiramente. Então, ainda existe o Código Comercial, por exemplo, para reger relações marítimas, de comércio marítimo e outros tipos de obrigações. Com o Código de 2002, houve a unificação das obrigações e o direito de empresa, agora sob uma designação mais moderna, e é claro que aí está o direito comercial albergado, passou a ser tratado num código único, junto com o direito civil. Ainda existe, então, uma confusão entre direito comercial e empresarial, mas o que foi feito a partir de 2002 foi a unificação das obrigações e se entende que o direito comercial está sendo disciplinado no Código Civil pelo chamado direito de empresa. Uhum. Também está aqui conosco Kleber Pires, diretor-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. Doutor Kleber, também seja muito bem-vindo. Qual é o passo para se formar uma empresa hoje no Brasil? O primeiro passo é a constituição do contrato social, registro na junta comercial, que naturalmente obtém-se o CNPJ, a inscrição estadual, e aí a empresa passa a estar apta a entrar em exercício. Muitas vezes comenta que é muito difícil abrir uma empresa e também, em alguns casos, até sinto que é mais difícil ainda encerrar. Qual o tempo, em média? Em Brasília chegou a 70 dias. Hoje se obtém uma documentação em torno de 8 a 10 dias. Então houve grandes transformações na Junta Comercial do Distrito Federal. Isso graças ao incentivo do SEBRAE e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que foi criado recentemente. Isso facilita muito a vida do empresário. Montar a própria empresa é o sonho de muita gente, mas nem todos querem ter um sócio no negócio. Uma lei de 2011 tem facilitado a vida dos empreendedores. Conhecida como Lei Eireli, a lei permite a criação da empresa individual de responsabilidade limitada. Agora, quem quiser abrir uma empresa sem o sócio e virar um empreendedor pode. Entrou em vigor a lei que criou a empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida como Eireli. A norma foi aprovada em junho do ano passado pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma Rousseff um mês depois. O principal diferencial da modalidade é que a empresa deve ser constituída por um único dono. Para constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, é preciso ter um capital social de no mínimo 100 salários mínimos, o que equivale hoje a um pouco mais de R$ 62 mil. E as regras são as mesmas para as sociedades limitadas. O nome da empresa deve ter necessariamente a expressão Eireli, assim como existem siglas para identificar as sociedades anônimas e limitadas. Este advogado especialista em direito do consumidor esclarece que a Eireli garante a distinção entre o patrimônio do empresário e o patrimônio social da empresa, mas não isenta os bens pessoais do empreendedor de qualquer tipo de problema na empresa, como falência. Se o juiz trabalhista, por exemplo, perceber que houve má-fé, que houve ato ilícito praticado pelo titular
da nova empresa, ele pode sim despersonificar essa pessoa jurídica e buscar o patrimônio pessoal do seu titular para pagamento dessas dívidas. Mas para ele, a lei traz muitos benefícios, tanto para a economia do país, pois é um incentivo para o microempresário, como para regularizar o setor. No momento em que ele se formaliza, ele passa a contribuir com seus impostos. Essa lei veio então para atualizar o país e trazer uma fórmula que viabilize o interesse individual. Bem, Walter, nós vimos aí que não há muitas diferenças, né, na constituição dessa empresa. Agora, por que chama, então, limitada? O que define esse limitado aí? Bom, de início, a Constituição Federal, como é o tema desse programa, ela permite abertamente, o Brasil ele tem ele se rege pela economia liberal. Então, nós temos que incentivar a iniciativa privada a exercer as atividades lícitas dentro da economia. Um dos fatores limitadores mais importantes sempre foi gerar o afeto social com uma segunda pessoa. Para que você fizesse a sociedade empresarial, você tinha que ter o sócio, nem que fosse 1%, e nesse sócio você confia quase que a sua vida, o seu trabalho. E isso gera uma dificuldade, porque a grande dificuldade é você encontrar o grande parceiro de sociedade. O que acontece quando vem a Ireli para o Código Civil atualizado em 2011? Você dá uma dinâmica maior para o empresário que quer se organizar numa sociedade contratual e com um patrimônio oferecido para a atividade econômica, você permite que ele já atue sozinho, sem depender daquele 1%, daquela pessoa que só aparecia no contrato para que ele pudesse registrar o contrato com duas pessoas. E quando se coloca que é limitado, significa que toda vez que eu vou contratar com essa empresa, eu sei que ela tem patrimônio para responder eventual dano que ela vier a me causar. Ou mais, se ela não vier a cumprir uma obrigação que ela me entregou, será que eu vou conseguir indenização dela? Então, subentende-se que quanto maior é o capital social da empresa, o patrimônio desta segunda pessoa que não é a do empresário, mais seguro eu vou estar para contratar com essa pessoa. Quem procura uma pessoa com grande solidez patrimonial tem maior certeza, no papel inclusive, depois para buscar no judiciário, de que ela vai arcar com as suas obrigações. Então é pura segurança jurídica. Bom, deu aqui para perceber que um advogado já defendeu, deu vantagens aí para essa iniciativa. Vamos ver agora o outro lado, um administrador de empresa e que trabalha aí justamente com o empresário. Foi bem-vinda? Com toda certeza. Eu acho que está bem claro as palavras aí do Dr. Walter. Todo e qualquer consumidor ele tem muito mais confiabilidade quando encontra uma empresa sólida, um patrimônio sólido e sócios que têm um conhecimento, uma solidez naquilo que faz, naquilo que pratica. Dr. Walter, agora o segmento de mercado ou produto nem sempre pode ter um sócio, não é qualquer sociedade que pode ser firmada, né? Não. Na verdade, o Dr. Kleber sabe, a gente tem uma dificuldade no Brasil que é a do empresário escolher melhor o tipo ou a organização societária que está disponível para ele no Código Civil. E lembrando que não só apenas as que estão no Código Civil, existem outras que não estão no Código Civil, mas que o empresário pode buscar se organizar a partir dela. A escolha de qual tipo de organização societária vem do empresário. O empresário brasileiro ele precisa ser orientado, talvez pelo advogado, talvez pelos setores associativos, qual é o melhor tipo de sociedade para a sua atividade econômica. Isso vai dar mais fluidez no negócio dele. Às vezes, se ele escolhe uma organização societária errada, o negócio dele pode emperrar. Por quê? Porque as pessoas que estão ao redor dele não vão querer contratar com ele. O Brasil ainda está, em que pese nós temos esse crescimento econômico muito forte, essa exposição do Brasil no mercado internacional, a gente ainda tem muita dificuldade, a gente ainda não tem uma cultura de conhecimento amplo sobre as organizações societárias empresariais no Brasil. Mas uma empresa, por exemplo, no Brasil, ela pode ter, digamos, capital estrangeiro ou sócio estrangeiro? As limitações de sócio no Brasil, elas estão na lei. Em tese, todo brasileiro pode e tem capacidade para ser empresário. Todavia, a lei exclui
a própria Constituição Federal exclui em algumas atividades apenas o brasileiro nascido aqui no Brasil pode exercer. São atividades de soberania e que não se permite o controle ou o capital de outros países. Por exemplo, na atividade de comunicação, que é o exemplo mais clássico. Em segundo lugar, alguns empresários não podem compatibilizar a sua atividade, não podem ter atividade de administração compatibilizada, por exemplo, como concurso público ou de agente público que está gerindo recursos públicos. Daí porque a lei exclui, por exemplo, os servidores públicos não de serem sócios, mas apenas de exercerem a administração da sociedade. Então, a lei vai excluir, por exemplo, alguém que tenha uma condenação da justiça por má gestão de recursos, a lei vai excluir, e já está expresso, quem que não pode ser empresário, mas a regra é que todo mundo pode. E no próximo bloco você vai saber mais sobre sociedade empresarial. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Walter Moura, advogado especialista em Direito Civil, e Kleber Pires, diretor-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. No programa de hoje estamos falando sobre sociedade empresarial. O Código Civil considera empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços e diz que pode exercer a atividade quem estiver em plena capacidade civil e não for legalmente impedido. Aliás, o Walter, no finalzinho do bloco anterior, já trazia aí algumas circunstâncias em que há esse impedimento. Agora vamos falar dos incentivos. Doutor Kleber, nós sabemos que a informalidade ela traz, sim, prejuízos para o país. O que tem sido feito para incentivar a abertura, o apoio à abertura de empresas? Eu acho que no Brasil nunca se teve tanta oportunidade como incentivo, como capacitação, como linhas de crédito, para microcrédito, para o empreendedor individual. Diversas alternativas foram criadas, quase todos os estados hoje têm a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, tem o SEBRAE Nacional, que não deixa de ser um grande braço, principalmente para aquele que está iniciando o seu negócio. E a recomendação que eu deixo é todo aquele que queira montar o seu negócio, que veja bem a sua vocação. Ao escolher o seu sócio, veja se tem afinidade com aquilo que pretende fazer e que não abra seu negócio sem, primeiramente, se capacitar. Busque em qualquer canto do país, tem mais de 3.000 associações comerciais, tem aí todo um apoio da Confederação Nacional das Associações Comerciais do Brasil, CACB. O SEBRAE Nacional está de portas abertas para dar os cursos de capacitação. Existem as linhas de crédito em todas as secretarias de todos os estados da federação, dentre elas no Distrito Federal, Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que tem sido um grande braço para o empresariado. E eu sugiro a todo aquele que tente buscar o seu negócio, primeiramente, se capacite. Então, custa pouco começar correto. Eu me lembro de ter visto uma vez o resultado de uma pesquisa, e se não me engano, do SEBRAE, aí me perdoe se não for, que a maioria das empresas fecham com menos de um ano de atuação. Algo que o senhor acredita aí, justamente essa falta de capacitação? Eu acho que única e exclusivamente a falta, talvez, da capacitação, de planejamento, de vocação para aquilo que você pretende estabelecer. Por exemplo, hoje você tem não se viu, talvez ao longo de toda a história do país, tanta formalização. Então, hoje tem aí diversos programas de incentivo, onde da costureira as grandes empresas estão nascendo e sobrevivendo, buscando a formalidade, buscando a pessoa jurídica. Dessa forma, você pode ter certeza absoluta que as oportunidades são grandes, inclusive do fornecimento das micro e pequena empresa, que está dentro da legislação, que o próprio Estado tem o dever de adquirir X% do seu produto das micro e pequena empresa. Então, é a oportunidade de se transformarem em empresas, pessoas que estão na informalidade, que buscam os balcões do SEBRAE, os balcões das associações comerciais de suas cidades. Agora, Walter, eu comentei agora há pouco, e nós ouvíamos muito isso, né? Mas é muito difícil abrir uma empresa no Brasil. O doutor Kleber, agora há pouco, corrigiu, dizendo que antes um tempo era em média de 70 dias, hoje passou para? Até 7 dias. Até 7 dias. 10 dias,
a documentação estando toda em ordem. Então, o cuidado que se tem ao constituir uma empresa, que busque também um contador que às vezes dá um nó na documentação da empresa. Está tudo certinho. No Distrito Federal, hoje se abre uma empresa com 7 dias. Agora, e fechar é complicado? Na verdade, Tem, por exemplo, a tentativa de recuperação em caso de falência. Existe uma legislação específica para a empresa, que se encerra não pela vontade. Tem uma diferença do encerramento pela vontade dos sócios e agora do sócio, na Ereli, e tem uma diferença da empresa que se encerra por inatividade e tem a empresa que se encerra também porque não conseguiu saldar débitos. São essas 3 situações. O normal para encerramento de uma empresa é pela vontade dos sócios. É o que se espera que se faça. Ela é mais fácil, mais rápida e pode ser feita por uma mera organização documental, quitação de todas as obrigações, inclusive as tributárias, obtenção de todas as certidões, e depois que é feita essa regularização das atividades que estavam pendentes, pode-se extinguir por dissolução em alteração contratual daquele contrato que estava na junta. É bom encerrar oficialmente, porque deixar uma empresa aberta só no papel gera muito transtorno. Gera principalmente transtorno em inventários, quando o sócio, depois que faleceu, deixou uma empresinha aberta, mas gera uma dificuldade extremada para a família. Ou a gente vai descobrir que tem um débito Isso, 10 muito anos grande, depois, nem exato. imaginava Então é mais. sempre bom formalizar a extinção. Fica mais rápido fazer isso antes que seja um problema em si. A outra forma de extinção, que não se espera que aconteça, apesar de ser comum, é a falência, que é muito antigo esse instituto, é um instituto até secular no direito, que é a extinção por intervenção do Poder Judiciário. É aquela empresa que está andando com patrimônio negativo, está devendo muito, e um credor intervém na empresa a pedido do juízo falimentar e fala, olha, agora vai ter que parar porque você vai ter que pagar a minha dívida. O que a lei faz nas duas soluções que ela apresenta? Ela possibilita a formação de uma nova administração. Você tem um sócio administrador afastado do negócio e quem vai gerir são os credores. Esta situação tem recuperado muito algumas atividades empresariais. Pense nas atividades empresariais históricas antigas, que já tem 1.000, 2.000 empregados vinculados. O administrador não conseguiu tocar o negócio e depois você vai entrar agora no processo falimentar. Essa extinção ela tem que ser uma extinção assistida, porque ela envolve os chamados stakeholders, trabalhadores, a própria fazenda pública, fornecedores, consumidores, indenizações. Então a extinção ela passa, não é que ela é complicada, ela tem toda uma proteção de interesses de quem está ao redor. Na verdade, o principal objetivo nesse caso não é nem mais só quitar débitos, é tentar até recuperar essa empresa, né? Recuperar a empresa, porque a empresa ela tem uma importantíssima função social. Muitas pessoas se esqueceram disso ao longo do tempo, achando que a empresa era só geração de lucro para os sócios, o que não é verdade. A empresa ela tem uma importante função social, o Estado não vive sem a empresa porque ela é arrecadadora, os consumidores não vivem sem a empresa porque são eles que organizam e viabilizam as atividades de prestação de serviço. Então, por isso que a lei tem prestigiado não a extinção da empresa como um simples núcleo patrimonial, mas dar oportunidade para o empresário restabelecê-la quando ela tiver uma crise de gestão. Doutor Kleber, às vezes você entra num comércio, aquele comércio está, digamos, falido, como reconhecer, por exemplo, e até no caso de tomar um serviço, não é, Walter, e depois não vai ter aquilo adequadamente porque a empresa está falida. Como reconhecer uma empresa que está falida? É meio complexo identificar que a empresa está falida. Às vezes, do término ou sinal de falência de uma empresa, às vezes está até na sucessão. Hoje, raramente, as empresas passam de pai para filho. Então, uma série de problemas, às vezes, ela começa a se degradar. Talvez pelo desentendimento do sócio, os problemas familiares que surgem naturalmente, quando ela já chega a um determinado estágio, às vezes o proprietário ali já está meio cansado, o filho busca outra vocação, às vezes busca outra atividade, ou vai para um serviço público, não deixa, às vezes, de se degradar. E falta, assim, como o Dr. Walter bem colocou, o papel da empresa diante da sociedade é muito importante. Então, observe-se, o Distrito Federal, até há pouco tempo, era uma cidade extremamente administrativa, ela hoje tem vida própria. Pelo contrário, o empresariado hoje sustenta o Distrito Federal. Então, com a sua arrecadação,
com os empregos, eu acho que é um papel social muito importante. E a degradação da empresa, às vezes, vem pela falta de estímulo, da própria falta de ação do poder público, a falta da segurança pública, a falta de acessibilidade, a falta do incentivo. Então, tem uma série de coisas. A carga tributária que massacra hoje o empresariado brasileiro. Então, é uma loucura. Então, além do sócio que se tem, que é o sócio cotista, nós temos o Estado e, infelizmente, hoje, o grande volume de assalto, que às vezes vem de roubos, de furto, de assalto, que vem também prejudicando o setor produtivo. E é importante também para o cidadão ter a informação de que quase todas as cidades, em todo o Poder Judiciário, têm as varas especializadas em falência. Ou existem as varas empresariais ou acíveis que vão ter o juízo falimentar. Antes de consultar ou de contratar com a empresa, você pode consultar no foro, no Tribunal de Justiça Estadual da sua cidade, se a empresa está nessa situação formalizada de falência ou não. O que acontece muitas das vezes é que a empresa está falida patrimonialmente, mas nenhum credor formalizou. Mas você pode descobrir isso acessando o cartório de distribuição do Tribunal de Justiça do seu estado. Lá vai constar se a empresa tem contra ela formalizado uma falência ou um processo de recuperação judicial. O Dr. Walter Moura, inclusive, é um grande advogado na área do direito do consumidor. Deixa eu misturar um pouquinho as coisas aqui. Nesses casos, Walter, o que o consumidor aí deve fazer quando ele vê que está lesado por uma empresa que, digamos, está falida? Infelizmente, isso é bastante comum no país, né, doutor Kleber? Infelizmente, a gente ainda tem a atividade empresária que é mal sucedida e ela abandona as obrigações, o sócio realmente abandona o chamado barco da empresa. Para essa situação, o Código de Defesa do Consumidor, mas antes dele o Código Civil, e a doutrina já fazia isso, a jurisprudência já fazia isso, criaram o Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica. A empresa, que é um conjunto de atividades organizadas com patrimônio diferente do sócio, no Brasil a gente tem a distinção do patrimônio da empresa e do patrimônio do sócio. Lembrando que, de regra, o patrimônio da empresa é o que vai responder pelas obrigações da empresa. E o patrimônio do sócio, só excepcionalmente, vai ser afetado por obrigações que a empresa não conseguiu saldar. Com o que o consumidor conta? Ele tem que verificar. Primeiro é não deixar o seu crédito, que já não foi pago, sem ação de cobrança. Mesmo se a empresa esteja falida ou não, se a empresa fechou as portas. Você tem que ajuizar a sua ação para buscar seu crédito. Em segundo lugar, se há o juízo de falência, a diferença é que ele vai entrar numa fila, ele vai ser organizado num quadro de credores e aquele crédito dele vai concorrer com débitos trabalhistas, débitos fazendários e outros débitos de outra natureza. Vai se buscar, primeiro, arrecadar o patrimônio da empresa, a sede, os carros, os computadores, os bens móveis e imóveis, e até os ativos, né, financeiros. Depois disso, se não encontrar patrimônio suficiente, desconsidera essa pessoa jurídica e vai atrás dos bens do sócio. E isso daí está sendo cada vez mais comum no Brasil. O judiciário está bastante ágil, inclusive chegando a fazer os bloqueios em conta, né, os famosos bacen-judes. Então, o consumidor ele tem aumentado sua margem de segurança. Bem, e nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Eu quero aqui agradecer a presença do Walter Moura, advogado especialista em Direito Civil, bem como também do Dr. Kleber Pires, diretor-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. E você pode também participar do programa. Basta mandar aí a sua mensagem para o endereço eletrônico artigo5@stf.jus.br. A gente volta na semana que vem. Até lá.